Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, também nos segue no Instagram, nos segue também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus? Capítulo de número 5, estamos falando sobre como combater a imoralidade dentro da igreja. Aqui Paulo está falando sobre a igreja de Corinto, mas aqui também nós podemos aplicar também na nossa vida. Verso 1 diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis como aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou roubador, com os tais nem ainda comais. Então Paulo aqui ele está citando o verso 10, ontem nós falamos, que nós não podemos, ele não está falando daqueles que estão lá fora, aqueles que são ímpios, aquele nós precisamos sim associar com eles, pregar o evangelho, falar de Jesus, mas Paulo não está dizendo para aqueles, Paulo está dizendo aqueles que estavam dentro daquela instituição da igreja, estavam cometendo as mesmas coisas, sendo trevas lá dentro, né? Lá dentro estava sendo trevas, tá bom? Então a gente deve saber o seguinte: Paulo está dizendo, com esses aí, nem associeis com eles, não ande com essas pessoas, porque são pessoas que nós não podemos falar aqui de algo de devassidão e ser um devasso. Nós não podemos também falar aqui, em momento nenhum, de pessoas que praticam avareza e ser avarento. Nós não podemos também falar sobre idolatria e ser idólatro. Nós não podemos falar sobre maldizer as pessoas, falar mal das pessoas e falar mal delas. Nós não podemos falar de pessoas que bebem e bebem também. Nós não podemos falar de pessoas que roubam e roubam também. Então, Paulo está dizendo, se vocês estão vivendo isso aí, se você está vendo que os irmãos estão vivendo isso, que as pessoas que se diz cristã estão vivendo isso, sai fora dessas pessoas. Não convive com elas. Porque nós não podemos falar que somos luz e viver nas trevas. Nós não podemos falar que somos sal dessa terra e ser algo insípido, estragado. Então nós não podemos ser isso. Verso 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora e não julga vós que estão dentro? Então Paulo está dizendo, peraí, vocês estão fazendo julgamento lá fora, mas aqui dentro é uma bagunça. Primeiro, cuida da sua casa, ajeita a sua casa, arruma a sua casa, para depois você querer arrumar a casa lá fora. Em outras palavras, seja exemplo, tá? Como é que vocês querem falar lá fora, sendo que vocês estão vivendo uma bagunça aqui? Então Paulo está falando, vocês, para não ser escândalo para as pessoas, pregar uma coisa e viver outra, então vocês têm que ser exemplo. E nós precisamos ser exemplo. Nós não falamos só da verdade, nós temos que viver ela. Nós não podemos falar da santidade só, nós temos que viver a santidade. O mundo lá fora está de olho em nós, vendo o que a gente está vivendo, não só pregando, porque às vezes a gente é muito bom para pregar, mas péssimo para viver. Verso 13 diz assim: porque os que estão de fora, Deus julga, tirai, pois, esse iníquo dentro de vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Tira esse cara que cometeu o pecado aí dentro. Tira ele. O pecado não pode ficar lá dentro. Porque como é que nós queremos combater o pecado, sendo que o pecado continua lá? Nós precisamos combater o pecado dentro da casa ali que estamos dentro. Tá bom?
Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar o capítulo 6 de 1 Coríntios, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Senhor, que nós possamos ser diferente naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus e até lá em nome de Jesus. E compartilha com pessoas essa palavra. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Em nome de Jesus. Amém.